Boa noite. Aqui quem fala é o Cauã. Eu sou aluno do curso de Sistemas de Informação, né? E aqui sobre a nossa PS, eu vou estar, no caso, apresentando sobre desenvolvimento territorial em Santa Catarina, né? No caso, tivemos aqui as últimas aulas, informações com o professor Hamilton, de contabilidade. No tema escolhido, né, foi o terceiro tema. Então, nós vamos estar falando sobre a parte de desenvolvimento territorial. Só dando uma breve apresentada aqui, né? Nós daremos então um início com a introdução, falaremos sobre característica geral de Santa Catarina, parte positiva, né? O desenvolvimento também negativo, né, do local e as considerações finais, né, e sites também que foram retiradas informações, ok? Então, na parte da introdução à nossa apresentação, o desenvolvimento territorial, ele é o processo de transformação do espaço, né, que a gente vive pela ação dos seres humanos. Então, isso envolve fatores econômicos, ambientais e sociais também, né? No caso aqui do nosso estado em Santa Catarina, isso é bem visível, já que o estado tem níveis diferentes, né, de desenvolvimento e atividades econômicas variadas, né? É um estado que tem muitas empresas, né? Santa Catarina tem muitos empresários e isso cultiva, né, o nosso mercado aqui na parte sul e na parte nacional também. Bom, falando um pouco sobre a parte de características gerais de Santa Catarina, nós temos uma economia muito diversificada. A gente tem um destaque na agroindústria, no turismo, na parte de outros serviços também, como temos uma área litorânea aqui, temos também a parte de embarcações e transporte marítimo também, e outras indústrias. Essas atividades elas estão distribuídas de certa forma, desiguais em alguns territórios, né? O que faz com que algumas regiões sejam mais desenvolvidas que outras em alguns locais do nosso estado, né? Então, as características do nosso estado são essa parte de empreendimento, né? Não tão específica, né? No caso, cada estado tendo, cada local, cada região de Santa Catarina, tendo uma diversificação maior, né? Como, por exemplo, a cidade de São João Batista, que fica próxima a Brusque. Ela é focada no polo calçadista e é uma cidade que tem uma das maiores produções de calçado feminino do Brasil inteiro. Então, eu não consigo encontrar outra cidade com esse polo industrial aqui em Santa Catarina. Ela é única, né? Ela terá, nesse ramo, onde essa cidade é extremamente forte, só irá encontrar em outros estados, né? Esse polo calçadista. Já como Brusque, também Blumenau, teremos mais a parte de tecido, né? A parte têxtil, como exemplo. Bom, falando sobre exemplos positivos e esse desenvolvimento positivo, no aspecto positivo, Santa Catarina tem um crescimento econômico muito bom, é uma grande geradora de empregos e também tem muita participação na economia nacional, né? Nós somos muito bem vistos por essa parte industrial e turística também. Além disso, tem muitas cidades catarinenses com boa qualidade de vida e alto nível de padrão industrial, também na parte agrícola e em outras áreas. Então, podemos verificar aqui que Santa Catarina é conhecida muito bem pela qualidade de vida também. É um dos melhores estados do Brasil para se morar, né? Isso não quer dizer que seja o mais barato, talvez, mas com a melhor entrega para essa qualidade de saúde, né? Para estar vivendo aqui. Por isso que nós somos muito bem visitados, né? Aqui em Santa Catarina a gente consegue ver muitas pessoas de outros lugares, né? Talvez até nem do país, até de fora do país, por essa parte turística, beleza natural também e industrial.
falando um pouco sobre a parte negativa, né, apesar de todo o desenvolvimento econômico, né, ela também enfrenta alguns problemas importantes relacionados ao crescimento do território que nós temos aqui. Um exemplo importante é a indústria, principalmente nos setores metalúrgico, têxtil e alimentício. Podemos dar exemplo aqui na cidade de Joinville, de Blumenau, parte de oeste catarinense, que são grandes polos de indústria. Eles são responsáveis por grandes partes dessa exportação, né? No caso que sai daqui, não fica muito aqui, né? Esses produtos é mais exportado. No caso, conforme vão crescendo essas áreas de industriais, né, a gente lida com esse impacto ambiental. É algo que a gente consegue ver muito, não só aqui no sul do país, né, mas a questão do desmatamento também, que essas indústrias também e a socialização ao redor delas aqui no nosso estado produz, como poluição de rios, também enchentes em áreas urbanas, como a gente presenciou há alguns anos atrás aqui no nosso estado, né? No Rio Grande do Sul também teve grandes enchentes, né? Que também, no caso, iniciaram na parte do Santa Catarina e desceram um pouco mais, né? Como exemplos negativos, esses problemas ficam mais claros em situações como enchentes, né? Aqui no Vale Itajaí para baixo, que mostram como ocupação desorganizada do território, né? Conforme a gente vai lidando com essas situações, a parte governamental também vai trabalhando em estruturas, a parte também vai lidando com a parte de poluição dos rios, né, para estar lidando com essa parte negativa e melhorando ela, né? Também podemos estar crescimento urbano rápido no litoral, né, que muitas vezes não acompanha o planejamento adequado, mais a parte de prédios, né? Podemos verificar muito isso aqui em Santa Catarina, pois temos muitos turistas e muita concentração nas partes litorâneas que, que estão sempre em construção. Então, quando a gente vai para praias, vamos dar o exemplo Itapema, a gente consegue ver muitos prédios em construção, muitas construções inacabadas também, e nessas regiões, como ali eu citei, Balneário Camboriú, Itapema, tem muito dinheiro investido, porém também tem algumas minorias ali que também não estão bem planejadas da maneira correta para atender o nosso estado também, certo? Bom, falando um pouco agora da finalização da ideia geral de Santa Catarina, podemos dizer que que de forma econômica é muito bem desenvolvido. Inclusive, voltando mais para a parte social, posso dizer que tem muitos amigos e amigas que já moraram em outros estados brasileiros e hoje, né, moram atualmente em Santa Catarina e de bom grado elogiam e dizem que é o melhor estado do Brasil mesmo, né? Existem muitas pesquisas que também afirmam que, de certa forma, é sim o melhor estado para estar se vivendo. No caso, enfrentamos desafios ambientais, urbanos e sociais, mas em grande parte nós saímos muito bem ao enfrentar e combater esses pontos, né? A gente tem crescido muito economicamente e planejamento urbano também a gente está melhorando muito, preservação ambiental também. Aqui na parte de mais do vale, né, a gente enfrentou enchente nos últimos anos e o governo catarinense, né, tem investido muito na parte de tubulação, na criação de novas estradas, beira-rio, etc. Bom, aqui estão alguns links dos sites como referência que utilizei só para estar estudando, para estar ensinando e mostrando aqui um pouco sobre as ideias. Seria o site do IBGE, do Gov e do Sebrae. Certo, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado essas informações e uma ótima semana a todos.